estava dizendo para vocês, há uma ligação, uma conexão entre esses pontos. Mas agora, com os exemplos, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. A motricidade, ou a psicomotricidade, é dividida em alguns pontos. Esses pontos a gente chama de elementos psicomotores. Psicomotores vem de psicomotricidade, tá? Então, são partes, elementos que vão compor, que fazem parte da psicomotricidade. Temos o esquema corporal. Professor, o que é esse negócio? Que nome feio que é esse? O que é esse trem aí? O esquema corporal, gente, nada mais é do que você ter consciência do seu próprio corpo. Ok? Então, você sabe que o seu corpo interfere no meio onde você vive. O seu corpo interfere com pessoas do seu dia a dia. Então, por exemplo, você sabe que quando você anda de mãos dadas com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com a sua amiga, com a sua avó, enfim, o seu corpo interage com outras pessoas. Você sabe também que o seu corpo interage, sei lá, quando você está em frente ao espelho e está penteando o cabelo. O seu corpo interage com você mesmo, porque você sente o seu toque. Você sente a sua mão tocando o seu corpo, o seu olho, ou né, sei lá, seus pés quando você está tomando banho. Então, esquema corporal é isso. Nada mais é do que você entender que há uma comunicação com o seu corpo. Há uma comunicação com outras pessoas e você também, por meio do seu corpo, consegue se comunicar com o meio ambiente. Simples, né? Então, eu sei que se eu pegar uma vassoura e varrer o chão, eu consigo me comunicar com o meio ambiente, porque eu vou estar limpando, eu vou estar transformando o ambiente onde eu estou. Eu sei que se eu lavo... tô aqui em frente, em frente aqui tem uma janela. Se eu fecho a janela, eu vou estar tendo contato com o ambiente, porque se o ambiente estava tudo aberto, de repente eu fechei. Então, há uma interação. O professor Lucas consegue interagir com o meio ambiente, com o meio onde eu estou inserido. É bem simples, né? É só você entender que o seu corpo age com pessoas, seu corpo age com o meio ambiente e age consigo mesma, consigo mesmo. Outro elemento, imagem corporal. Nossa, professor, o que é isso? É como você se vê, é como você percebe o seu corpo. Podem reparar, eu morava com a minha sobrinha, e aí eu comecei eu pegava ela, né, no colo, e colocava em frente o espelho, desde novinha. Quando novinha, ela achava que ali no espelho era uma outra criança. Quando ela começou a perceber que no espelho era ela e eu, ela começava a sorrir, começava a brincar, começava a mexer no meu rosto, porque ela entendeu, conforme ela se desenvolveu, conforme ela foi crescendo, ela entendeu que quando ela mexia no meu rosto, quando ela mexia a mãozinha, ela se via no espelho. Então, ela se percebia, ela conseguia se ver e interpretar que era ela mesma que estava ali do outro lado e não uma criança. Legal, né? Uma curiosidade aí. Vamos lá. O que mais? Psicomotricidade também tem a ver com tônus, gente. O tônus nada mais é do que a capacidade que você tem de ficar equilibrada. Tá? Então, o tônus garante, apoia, dá certeza. É por causa dele que você consegue ter equilíbrio. Por que você não anda caindo? Você não anda por aí caindo, sofrendo quedas. Tem uma população que sofre quedas, que são os idosos, né? Caem algumas vezes por ano, mas ainda não é o momento do curso da gente falar disso, tá bom? Mas, normalmente, porque eles têm problema de tônus. A gente vai falar durante o curso. Então, o tônus auxilia no equilíbrio do seu corpo. Então, você vai ficar ereto, né? Ou ereta. Estável. Equilibrado. Tem outra palavra, né? Equilibrado mesmo. Impacta diretamente na sua coordenação motora, na forma que o seu corpo fica e por aí vai. Tá bom? Então, o tônus também é um elemento da psicomotricidade. O
que eu tenho que trabalhar. Eu disse para você que muitas vezes os idosos caem. Então, eu preciso trabalhar o tônus do meu paciente, se ele for idoso. Preciso melhorar isso. Porque quando eu melhoro o tônus, eu melhoro o equilíbrio. Está aqui no slide, né? Consigo melhorar o tônus, automaticamente melhora a postura do meu idoso, melhora o equilíbrio e melhora também a coordenação motora dele. O que mais? Um outro item da psicomotricidade. Eu chamo de motricidade ampla, tá? É mais fácil assim do que coordenação global. A motricidade ampla nada mais é do que várias partes do seu corpo se movimentando em conjunto. É isso. Vários grupos musculares fazendo movimentos de forma simultânea. Um exemplo típico, um exemplo característico é quando a gente vai andar de bicicleta. Quando você vai andar de bicicleta, uma perna está em cima, a outra está embaixo. Uma está em cima, a outra está embaixo. Enquanto isso, os seus braços precisam ou se manter firmes para você continuar reto. Se você for fazer a curva, tem que virar o braço. Consequentemente, o que mais vira? A sua perna. O seu tronco vira, a sua cabeça vira. Então, motricidade ampla é isso. Todo o seu corpo, ou grande parte do seu corpo, trabalhando junto para atingir um objetivo. Nesse caso, andar de bicicleta. Um outro exemplo, nadar. Já repararam que os nadadores, vejam Michael Phelps, ou enfim, César Cielo, Thiago Borges, vejam nadadores. Um dia você entra no YouTube e verifica. Faz a prova, entra no YouTube, vê alguém nadando e aí você me conta. Você vai perceber que essa pessoa que está nadando vai movimentar partes do corpo dela, partes diferentes de forma simultânea. Então, um braço vai na frente, o outro vai atrás. Um vai na frente, o outro vai atrás. E aí, e as pernas também, né? Uma para cima, uma para baixo, para cima, para baixo. Você vai ver que vários grupos, vários músculos estão trabalhando de forma simultânea para atingir um objetivo. Nesse caso, nadar. Então, toda vez que a gente tem essa situação, essa condição de grupos diferentes, musculares, de forma simultânea, né, alternando, ao mesmo tempo ali, alternando, a gente tem uma condição que a gente chama de motricidade ampla. O maior exemplo é, por exemplo, andar de bicicleta, né? Que vocês vão perceber que a gente movimenta o corpo todo, tá bom? Simples, né? A motricidade fina é o oposto disso. Na motricidade ampla, grande parte do nosso corpo se movimenta. Na motricidade fina, não. Temos pequenos grupos musculares trabalhando para realizar alguma tarefa. Como assim, professor? Só se olhar aqui para minha tela, ó. Quantas partes do meu corpo eu movimento para pegar esse lápis? Sei lá, no máximo a mão e o pulso, né? Mas mais especificamente 2 dedos só. 2 dedos. Eu não preciso do meu corpo todo para recortar, para escrever algo. Não preciso. Para abrir um zíper, não preciso do meu corpo todo. Eu não preciso das minhas pernas. Não, eu só vou usar 2 dedos. Para pegar, para recortar, para pegar comida, no caso, para pegar o garfo, né? A colher, a faca. Não. Pequenas partes ou pequenos grupos musculares. Ele também. Opa, peraí, deixa eu só mutar que alguém com o áudio aberto aqui. Um momentinho. Aí. Pequenos grupos do meu corpo trabalhando juntos, tá bom? Isso tem a ver com extremidades. Professor, o que são as extremidades? São as partes extremas do nosso corpo, as partes periféricas, mãos e pés, tá bom? Mãos e pés. Então, a motricidade fina tem a ver com você realizar coisas com a sua mão, onde essas coisas não demandam que você mexa todo o seu corpo. Para pegar um lápis, para escrever, para pintar, sei lá, para amarrar o cadarço, coisa do tipo, você não precisa do seu corpo todo, só vai precisar dos seus dedos. Isso é motricidade fina. E aí você pode perguntar, professor, mas isso aqui é importante, o que eu tenho que saber de motricidade fina? Vou dar um exemplo para você. Digamos que o seu paciente tenha Parkinson. Parkinson, vocês sabem, aquela doença
onde o paciente tem o quê? Tem vários outros sintomas, né, lógico, mas um dos sintomas são os tremores. Então, o paciente fica tremendo. Vocês acham que a motricidade fina dele está em dia? Não, né? O paciente com Parkinson não consegue segurar um lápis. Não consegue. Ele tem dificuldade. Não é que não consegue, né? Mas muitas vezes não consegue. Não é regra, mas muitas vezes não consegue porque ele não tem equilíbrio, não consegue controlar. E aí o lápis cai. Se você tem um paciente que tem dificuldade, por exemplo, como o Parkinson, ou alguém que sofreu um acidente e aí está em processo de recuperação, trabalhar a motricidade fina é fundamental. Por quê? É por causa da motricidade fina, né, usando os dedos, que ele vai conseguir comer sozinho. Ele sempre foi um artista, pintor. E aí sofreu um acidente e não consegue pintar mais. Ora, isso vai trazer um prejuízo psicológico para ele, né? Para o seu paciente. Por quê? Porque ele amava pintar. Agora não consegue pintar mais. O que você pode fazer? Aos poucos, lógico, isso vai depender, vai precisar de muita paciência, mas você precisa ir trabalhando aos poucos essa motricidade fina dele, para que em algum momento ele consiga pegar o pincel e consiga, aos poucos, voltar a pintar. Entender, gente, a importância dessa aula? Eu sei que os termos parecem difíceis, complexos, mas quando você entende a ideia, você vai ver que é fantástico. Então, olha, cara, é importante, o meu paciente tem que conseguir comer sozinho, né? Assim, na medida do possível. Tem alguns que não conseguem, mas se eu trabalho a motricidade, pode ser que eu consiga fazer com que ele coma sozinho. E comer sozinho dá a sensação de que, gente? De independência. Puxa, não dependo das pessoas para comer. Eu consigo comer sozinho. Sou útil. Para gente que consegue comer sozinho, né, sem auxílio, é algo bobo, né? Ah, isso comer sozinho, o que tem a ver isso? Mas para quem não conhece, é um grande avanço. É uma grande conquista. Almejam por isso, querem muito. Quando conseguem, ficam muito felizes. Então, você consegue, indiretamente, por exemplo, estimulando o paciente a comer sozinho, você consegue trabalhar a motricidade. Bom, vamos lá. Organização no tempo e no espaço é fundamental, né? O paciente tem que saber onde ele está. Organização espacial. Onde ele está? Que cidade que é? Que lugar que é? É importante. Professor, por que é importante? Porque se o paciente não consegue relatar que parte da casa ele está, provavelmente esse paciente tem alguma condição, tem alguma doença. Não é normal, porque normalmente ele vai conseguir dizer onde ele está. Ele vai conseguir dizer em que bairro que fica a casa dele, em que cidade que fica a casa dele, em que país, em que região. Entendem? Então, a organização ou a orientação espacial é fundamental. Se o paciente não sabe, ele tem algum problema. Por exemplo, pacientes com Alzheimer têm dificuldade nesse ponto. Se você perguntar onde está, dependendo da fase do Alzheimer, não vai saber dizer. Não vai saber. Se você falar morando no Brasil, se você disser para a pessoa, se você falar para ela, não, estamos na Suíça, provavelmente ela vai acreditar, porque ela não tem noção. Não há essa organização no espaço, essa orientação, ela não sabe. Então, é importante que a gente trabalhe. Só para lembrar, dona Joana, onde que a gente está mesmo? A gente está na Alemanha. Não, a gente está no Brasil. Ah, é verdade, a gente está no Brasil. Que cidade que é que a senhora mora? Ah, eu moro em Poços de Caldas. E isso, acertou. E que bairro que é que fica a casa da senhora? Ah, meu bairro fica, sei lá, ela fala um bairro errado, você vai corrigindo. E vai sempre retomando essa questão do espaço que é importante. Olha, que perto que a gente está mesmo, que cômodo é esse da casa da senhora? E aí você vai estimulando. A orientação no tempo também é tão importante quanto. Que dia é hoje? Bom, se o paciente não sabe que ano que a gente está, pelo menos, ou mês, às vezes o dia a gente esquece também, né, gente? O dia corrido, a gente esquece exatamente a data, mas ele tem que ter uma noção. Olha, a gente está mais no início, no meio ou no final do mês?
Que mês que a gente está? Um mês, pelo menos, o paciente tem que saber. Que ano que a gente está? Agora, mais ou menos, agora está mais perto do meio-dia ou da meia-noite, São João? Entendem? Se a pessoa não consegue dizer para... Imagina, sei lá, agora sei lá, são 3 da tarde. Se a pessoa falar que ela... Você perguntar, que hora que é agora? Ela falar, agora é 9h30 da noite. Tem algo errado. Então, a orientação no tempo e a orientação no espaço nos fala muito sobre o nosso paciente, sobre a condição que ele se encontra. Tá? Então, isso tem muito a ver com o nosso papel também enquanto cuidadores. Estimular. Isso aí, isso é muito bom. Qual que é a hora normalmente mesmo que você acorda, Pedrinho? Pedrinho é uma criança de 5 anos. Olha, eu acordo normalmente por volta das 7. Isso, o que você faz mesmo às 8? Das 8 eu tenho que estar na escola. E meio-dia? A meio-dia a mamãe vai me buscar. Porque às 14 eu tenho natação. E aí você vai estimulando, percebe? Então, o nosso papel aqui, pessoal, o meu papel, o seu papel, o nosso papel é trabalhar esses itens nos nossos pacientes, né? Mais um item importante, que tem a ver com psicomotricidade. Mais um elemento psicomotor, o ritmo. O ritmo é fácil, né? Tem a ver com intensidade. Uma dança. Não tem dança que tem um ritmo. Outra dança tem um ritmo bem diferente. Você pegar, sei lá, você vai pegar tango e valsa. Bem diferente. Então, você pegar hip hop e axé, forró, sei lá, num baile. Bem diferente. São ritmos diferentes, intensidades diferentes. Isso é importante a gente também considerar. Aí tem um outro exemplo aqui, além da dança, tem pular corda, né? É legal também. Por quê? A gente vai conversar agora para frente, um pouquinho mais, né? Sobre esse lance da intensidade. A intensidade é fundamental quando a gente fala de atividade física. Eu vou conversar com você daqui a pouco, mas entenda que o ritmo tem a ver com intensidade. Mais devagar, mais lento, moderado. Ritmo é isso. Lateralidade tem a ver com você se movimentar utilizando as duas partes do seu corpo. Né? No caso, utilizando os dois lados, desculpa. Direito e o lado esquerdo. Essa é uma questão simples, né? A capacidade que você tem de se movimentar usando o direito e o esquerdo. E equilíbrio, você já tem noção do que é. Né? Mas, de forma simples, é a propriedade que você tem de se manter em cima de uma base. Então, estável, lembra? Estável é reto, firme, travado. Com estável você está. Então, digamos que seja esse lápis aqui. Se você bambeia, né, balança, você não está tão estável. Você está instável. A instabilidade é um problema sério. Então, muitas vezes, o nosso paciente pode ter problema de equilíbrio. Então, a gente tem que trabalhar o equilíbrio nele. E eu vou mostrar para você como a gente faz isso no decorrer dessa apostila, desse nosso projeto que a gente vai fazer com essas duas turmas. Tá bom? Então, verifique. Professor, eu tenho reparado que o meu paciente tem problema de ritmo. Então, vamos trabalhar ritmo nele. Ah, não, ele tem problema de equilíbrio. Você acha? Vive caindo aí, vamos trabalhar equilíbrio nele. Meu paciente, professor, não consegue andar de bicicleta. Provavelmente, como eu já falei para vocês, é a motricidade ampla dele que não está boa. Ele não consegue trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo. A gente vai ajudar, vai auxiliar. Então, essa é a ideia. Linda, né? E aí, gente, por que eu falei tudo isso? Só para você achar que... por que eu falei? Qual que foi a razão? A razão é porque nós vamos propor atividades para os nossos pacientes de acordo com esses conceitos que eu falei. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar a motricidade fina, que é o que eu falei, você usar as extremidades do corpo, os dedos das mãos, por exemplo, para fazer algo. Meu paciente tem problema com isso, ele não consegue segurar o lápis direito, professor. Ele tem dificuldade em pinçar, em pegar o lápis. Ele nem sabe como segura direito. Então, você pode trabalhar isso nele. Vamos ver exemplos de atividades para trabalhar a motricidade fina, né? Ou a coordenação motora fina.
recortar figurinhas, jogar água de um recipiente para o outro. E aí você pode falar, ô louco, mas o que isso tem a ver com atividade? Deixa eu ver se eu não tenho nada aqui. Não tem. Toda vez que eu faço isso, ó, jogo. Bom, digamos que aqui tivesse água. Não tem, né? Eu sou meio desastrado. Não tem. Mas, se tivesse, eu ficaria fazendo isso, ó. Professor, e o que isso tem a ver? Vejam como eu pego o copo. A motricidade fina em ação. Os meus dedos segurando um copo. Eu estou trabalhando a empunhadura. Olha que coisa linda, gente. Indireto, né? Lógico, indireto. O paciente, você não precisa falar, vamos trabalhar a sua motricidade fina. Não, o paciente não tem nada a ver com isso. Ele nem vai saber o que é isso. Tá? A ideia é, você vai trabalhar indiretamente com uma coisa que ele gosta. Crianças gostam bastante de fazer isso, né? Ficar jogando de um copo para o outro. Gostam de brincar. Esse é um jeito. Meu paciente não gosta de fazer isso. Bom, então vamos colocar ele para sei lá, para abrir e fechar um zíper. Pega uma calça na mão dele, lógico, né? Não a calça que ele está usando, né? Mas dá uma calça na mão dele, ou um short que seja que tenha zíper, e permita que ele faça o movimento de abrir e fechar. Porque para fazer o movimento, ele vai ter que pegar. E aí você consegue trabalhar os dedos dele. Esse lance dele conseguir pinçar, pegar, empunhar. Muito bonito, né, gente? Fazer colagens é importante. Recortar pedaços de papel, no caso aqui com a mão, tá? Com a mão. Quem recortar com a tesoura não, porque você pode machucar, ou ele pode se machucar. Então, muita cautela. Então, recortar com a mão, né, rasgar, isso ajuda bastante. Quero desenvolver ou quero trabalhar o tônus do meu paciente. Lembra que eu falei que tônus tem a ver com equilíbrio? Você lembra, né, que eu falei que tem a ver com equilíbrio, tem a ver com coordenação? Olha aí o tônus. Eu sei que o meu paciente tem caído bastante. Caramba, a dona Ernestina cai, todo ano ela cai, professor. Nossa, eu tenho que ficar perto dela, fica caindo sempre. Por quê, gente? Porque ela tem algum problema. E aí, que problema é esse? Eu não consigo dizer, né? Tem que levar no médico. Mas o seu papel é trabalhar o equilíbrio nela. É como assim? Por exemplo, você pode, sempre supervisionando, sempre estando do lado. Gente, toda e qualquer atividade, você não pode deixar o paciente fazer sozinho. Não deixem, tá? Mas é algo simples, não pode ser prejudicial. Não deixa. Você tem que ser um fiscal. Lembra do Linneu, da Grande Família? Ai, ele é chato pra caramba, né? O cara fica lá no pé, lá, fiscal chato. Não que você tem que ser chata ou chato, não é isso que eu quero dizer. Mas é que você precisa fiscalizar. Você precisa garantir que a coisa vai acontecer. Então, imagina, você vai trabalhar o equilíbrio no paciente, quem já é desequilibrado, o paciente vive caindo. Você vai deixar ele fazendo exercício e vai ficar no WhatsApp, no Face, no Instagram? Obviamente não, né? Claro que não. Você vai sempre estar ao lado, auxiliando, dando segurança. Esse é o seu papel. Mas se você quiser trabalhar equilíbrio, e é importante no seu paciente, você pode, por exemplo, pedir para ele ficar parado em um pé só. Eu não aconselho isso para idosos, tá? Eu peguei a dona Ernestina só para você ver que pessoas podem ter problema de equilíbrio. Não aconselho, é um pouco complicado, tá certo? A ideia aqui é que você desempenhe atividades que o fisioterapeuta receitou, ele autorizou, né? Que o médico autorizou, tá? Então, sempre com autorização e, de preferência, com recomendação desses profissionais. Nós vamos auxiliá-los, ok? Você não pode passar na frente do médico. Você não pode achar que você entende mais de equilíbrio do que um fisioterapeuta. Não, isso não pode. Eu também não entendo, tá? Não só você, eu também não entendo. O fisioterapeuta entende muito mais que eu. Então, não. Nós estamos aqui, nós trabalhamos para auxiliar os profissionais. O nosso papel é somar. A gente não pode causar problemas, confusões, por aí vai. Tá bom? Mas sim, você pode ajudar a trabalhar o equilíbrio. Ficando em pé,
se equilibrando em um pé só, se equilibrando com os olhos abertos e fechados, isso dá diferença, e por aí vai. Você pode também trabalhar o ritmo, tá bom? Como é que eu faço isso? Você pode, por exemplo, tocar uma música, e aí você pede para o seu paciente ir batendo de acordo com o ritmo da música. Porque você vai estar trabalhando o ritmo. Ele vai entender o ritmo. Uma outra coisa, jogar a bola no chão. Você lembra do Kiko? Kiko, Kiko, ra, ra, ra. Lembra quando ele joga a bola no chão? Ele joga, pega. Joga, pega. Joga, pega. Se você errar o time, se você erra o tempo, o ritmo da bola, você não vai conseguir pegar. Então, é fundamental. Esse é um exercício que parece simples, mas é muito importante. O indivíduo que tem problema com ritmo não vai conseguir pegar. Ou ele vai deixar a bola ir para cima, ou ele vai tentar pegar antes do tempo, e aí você consegue trabalhar bem o ritmo, permitindo que o paciente quique a bola, né? Fica jogando a bola no chão. Dança também, como eu já falei, por aí vai. Então, essa parte 1 da aula, tá? Importante que vocês entendam. Psicomotricidade tem a ver com todos esses itens que eu falei. Você não precisa decorar todos aqueles nomes difíceis, complexos. Não. Não é essa a intenção, tá? Eu não quero que... Professor, mas é bom? É legal, com certeza. Com certeza é legal. Mas você não é obrigado a decorar. Mais importante do que você decorar, até porque decorar você vai esquecer com certeza, tá bom? Mais importante do que isso é você entender o que é cada uma daquelas coisas. Como é que eu trabalho o ritmo? Por que o ritmo é importante? E aí você vai entendendo, tá bom, gente? Então, se você pegar para decorar, eu quero decorar, você vai esquecer. Você tem que entender o que é. Você tem que aprender. E aí foi por isso que eu gastei um tempo só para poder mostrar para vocês todos esses itens, para vocês entenderem a necessidade que é e a importância que é, né? Essa psicomotricidade. Lembrando, né? Ela varia de acordo com a idade, necessidades psicológicas, capacidade intelectual e com a capacidade de se locomover, né? No caso, com a motricidade, coordenação motora, com os movimentos do nosso paciente. Agora, a gente vai conversar sobre um item muito importante. O nosso projeto, o projeto que a gente está, recebe o nome de atividades físicas e recreativas. É que a minha apostila não está aqui, mas enfim, o nome da apostila é isso, atividades físicas e recreativas. Esse nome desse projeto, dessa apostila, não foi escolhido à toa. Não foi um acidente. Não. Para você entender qual foi a lógica, essa aula de agora é fundamental, esse pedacinho para terminar a aula. Essencial. Você vai ver que você, cuidador, propõe atividades para o seu paciente e não exercícios. Tá bom? Você propõe atividades. Vamos entender um porquê daqui a pouco. Você já deve imaginar, eu acredito que vocês já estejam cansados, né? Provavelmente, de ouvir essa frase de que atividade física é bom para o corpo. Olha, é importante que você pratique atividade física, é importante que você realize atividade física. Isso aí vocês escutam sempre em jornal, em televisão, em rede social, com certeza, e por aí vai. Mas agora eu quero trazer para você só alguns benefícios que essa atividade física pode proporcionar a você, cuidadora, a você, cuidador, e também ao seu paciente. Percebam, a minha ideia, gente, eu sempre procuro fazer isso. Essa, pelo menos, é a minha intenção, tá? Sempre mostrar o porquê que você precisa fazer algo. Não adianta só chegar e falar, gente, olha, a psicomotricidade é isso. Beleza, mas como é que eu uso isso? Por que eu tenho que saber de psicomotricidade? Nesse caso aqui, por que eu tenho que saber de atividade física? Você precisa saber de atividade física por causa desses itens que eu vou te contar agora. Bom, vamos lá. Bom, gente, a atividade física reduz o risco de morrer de alguma doença cardiovascular, de alguma doença do coração,
Diminui, por exemplo, né, e também o risco de infarto, de câncer de cólon, de diabetes e de pressão alta. Diminui o risco de pressão alta. Diminui o risco de diabetes. Por quê, professor? Porque, no caso da pressão alta, quando você pratica atividade física regularmente, e aí você vai entender daqui a pouco o que é isso, tá? Não é você fazer atividade física uma vez no mês, não. Regular tem a ver com frequência. Então, semanalmente, diariamente, você realiza atividade física. Isso é ser algo regular. É algo que acontece com frequência. Sempre, ok? Então, a atividade física regular controla a sua pressão. Por isso que você, se praticante de atividade física regular, você consegue ter uma pressão mais controlada. Por isso que você tem menos chance de ter pressão alta. Entendem a lógica? É simples. Ora, se a atividade física controla a minha pressão, significa que eu não vou ter pressão alta. Se eu trabalhar com atividade física regular. Entendem? Porque, professor, e diabetes? Qual que é o problema do diabetes? Por que reduz? Porque do nosso, para as nossas atividades, né, do dia a dia, toda vez que você vai, por exemplo, comer, que você come algo, seu corpo libera glicose, há uma produção de glicose. Tá? Glicose é como se fosse açúcar. No popular, o pessoal fala, né? Um aluno, inclusive agora, né, a aluna se apresentou e falou da insulina. No popular, a turma fala açúcar. Estou com muito açúcar no sangue. Esse açúcar, na verdade, é um carboidrato, que a gente chama de glicose, tá bom? Essa glicose, esse açúcar que o povo fala no popular, essa açúcar, vai, entre aspas, é utilizada como fonte de energia quando a gente faz atividade física. Então, imagina, quando você está correndo, quando você está caminhando, esse açúcar que sobra no seu corpo, que está circulando no seu sangue, que vai fazer você ter diabetes, é utilizado como energia para poder dar condições para o seu músculo continuar se movimentando. Ou seja, na prática, para você caminhar, o seu músculo precisa de energia. Seu músculo é como um carro, o seu corpo é como um carro. Só vai andar se tiver gasolina, que é o combustível, né, para ele poder andar. Os seus músculos precisam de energia para executar os movimentos. E de onde é que vem essa energia? Tem muitas fontes, e uma dessas fontes é a glicose, ou é esse açúcar que o pessoal fala, é o açúcar do sangue. Por isso que quando você pratica atividade física regular, esse açúcar que está em sobra, que está aí sobrando no seu organismo, vai ser usado na atividade física. Então, você vai ter menos chance de ter diabetes, porque diabetes é o acúmulo desse açúcar que sobra no seu organismo. Não vai sobrar açúcar se você fizer atividade física regularmente. Entendem? Que coisa linda, né, gente? Bom, vamos lá. E existem outras condições também que podem ser minimizadas quando a gente fala de atividade física. Outro benefício, reduz o risco de infarto, como eu já falei. Muitas vezes, algumas pessoas têm 2 ataques cardíacos. Então, olha, teve um ataque cardíaco, e aí, se não se cuidar, vai ter um segundo. Se essa pessoa que teve um ataque cardíaco começar a praticar atividade física regularmente, provavelmente ela não vai ter um segundo infarto. Por isso que os médicos falam, olha, você teve um infarto, agradece a Deus e muda seu estilo de vida. Tem que mudar, hein? Melhora a alimentação, coloca atividade física, e o médico passa uma lista de coisas para fazer, né? E uma dessas coisas, um desses itens dessa lista é a atividade física. Por quê? Porque a atividade física melhora a saúde do coração. Gente do céu, que coisa linda, né? Um infarto, um ataque cardíaco pode matar alguém. Se essa pessoa não morreu no primeiro ataque cardíaco, se eu começar a fazer atividade física, provavelmente ela não vai ter um segundo ataque cardíaco. Uma regra, mas reduz a chance pelo menos. Uma outra coisa importante, muitas vezes as pessoas morrem cedo demais. Nossa, professor, o fulano morreu tão cedo, morreu tão novinho. Nossa, você acha, como é que pode um moleque de
28 anos tem um ataque cardíaco. A gente cansa de ver isso, né? Não cansa, mas acontece, infelizmente, até mesmo com atletas. Jogador de futebol, de repente, está ali com um ataque cardíaco na partida e morre em campo. A gente já viu isso várias vezes, né? Filho do Cafu, inclusive, se eu não me engano, foi assim também. Isso a gente chama de morte prematura. Morreu antes do tempo. Sabe quando uma criança nasce antes do tempo? A gente chama essa criança de prematura. Por quê? Porque nasceu antes do tempo. A morte prematura é o oposto. Morreu antes do tempo. Morreu muito novo. E a ideia era que morresse depois. Professor, mas como assim? O que é morrer depois? Entenda. A nossa expectativa de vida aqui no Brasil gira em torno de 73 anos. Em torno, tá? É só uma média, não é uma regra. As mulheres vivem mais. Vivem mais do que os homens. Isso tem a ver com o estilo de vida que elas levam, né? Com os cuidados com o corpo, que muitas vezes o homem não tem. O homem, enfim, não se cuida tanto quanto as mulheres. Isso não é o professor Lucas que está falando. Você pode procurar na internet, você vai ver que isso é verdade, tá? As mulheres vivem mais do que o homem. Mas, geralmente, a nossa expectativa de vida aqui no Brasil está em torno de 72, 74, 75 anos. Se a média ou a expectativa de vida é de 74 anos, um jovem morrer de ataque cardíaco com 28 anos teve uma morte prematura. Morreu muito antes do tempo. A gente esperava que esse jovem fosse morrer por volta de 74 anos. Morreu com 28, muito cedo. Tá? Quando você começa a praticar atividade física, regularmente, você tem uma chance menor, uma chance reduzida de ter esse tipo de morte. No caso desses, jogador de futebol que tem um ataque em campo, estava praticando atividade física, mas muitas vezes é uma atividade física em excesso. Normalmente, ataque cardíaco em jovens tem a ver com isso. Alguma doença já pré-existente e estresse e excesso de atividade física. Normalmente, a soma desses três itens causa o ataque cardíaco em jovem. Estresse, atividade física em excesso e uma doença que já estava ali, uma doença do coração. Tá? Então, preste atenção. Então, se você se atentar à atividade física, você pode ter... Vai reduzir a chance de você morrer antes do tempo. O que mais? Bom, controla a pressão, eu já falei sobre isso. Ajuda a controlar a pressão. E aí, aqui é um outro ponto, um dado importante. Se você já tem pressão alta, se você já é hipertensa, se você já é hipertenso, se o seu paciente, né, já tem pressão alta, se ele começar a praticar atividade física regularmente, a pressão vai controlar. Olha que coisa maravilhosa. Novamente, a pressão está alta. Aí começa a tomar medicamento e começa a praticar atividade física, melhora a alimentação. A pressão, ó, cai. Se equilibra. Vai ficar mais controlada. Isso é excelente, né, para o organismo, né, para o corpo do nosso paciente, tá bom? O que mais? Bom, eu já falei, diminui o risco de você ter diabetes. Tipo 2 é porque o tipo 2 tem a ver com o estilo de vida. A gente vai falar durante o curso. Para aqueles que, né, que estão começando o curso agora, para as meninas que já tiveram, que já se recordam, né? Mas ajuda você a manter um peso ideal, porque a atividade física consome gordura. Lembra que eu falei que uma das coisas que dá energia para o músculo é a glicose, é o açúcar que está sobrando no sangue? A gordura também é usada como energia na atividade física. Então, você queima a gordura e queima esse açúcar que está sobrando. Por isso que você vai manter o peso ideal. Fantástico, né? Isso é maravilhoso. E aí você também pode reduzir a depressão, a ansiedade e outros sintomas assim. Gente, o link vai expirar de novo, vai cair. Eu vou abrir mais um link e mando no grupo. Clique lá, por favor, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu aqui. Só uma coisa. A nossa colega pediu aqui o arquivo. Eu vou mandar para vocês